Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com vocês. Eu queria fazer, antes de começar o que eu vou falar, momento do dízimo. Tô ligado, ou tá alto, né? Não sei, se é impressão minha. Então você que trouxe dízimo e oferta à casa do Senhor, separe aí se você vai depositar ou se já fez durante a semana. Vai aparecer ali, acho que um QR Code também, com os nossos dados, né? Então, para que você possa fazer se quiser. Vamos estar orando nesse momento por isso, amém, queridos? Senhor Deus, antes de orar, então você pode trazer, se for trazer, né? E é isso. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, essa oportunidade que podemos dizimar e ofertar na tua casa. Sabemos, Senhor, da seriedade, Senhor, dessa casa, desse ministério, Senhor, de quem cuida dele, Pai. Por isso nós te agradecemos por todo o valor bem empregado, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada ofertante. Na verdade, de todos, abençoamos a vida de cada um aqui, que o Senhor possa estar suprindo a vida de cada um, as finanças, o que cada um está vivendo, passando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor Roberto e pastora Maítza não se encontram. Hoje foi aniversário da pastora Maítza, ela recebeu uns familiares e pegou aí esse momento de descanso, né? Então, queridos, Deus abençoe. Não sei se estão me vendo, mas deve estar. E antes de ir para a palavra, irmãos, eu queria falar sobre isso. Domingo que vem e o outro domingo também, mas mais domingo que vem para vocês não confundir as coisas, tá? Domingo que vem nós teremos uma coisa muito especial, uma coisa muito maravilhosa. A Alice mandou eu falar assim, mais light, para não criar muita expectativa. Irmãos, é maravilhoso, tá? Isso, vai ser uma coisa inesquecível que vocês nunca viram na vida, com certeza. Inédito, isso aí com certeza. Nós teremos nosso primeiro alto de Páscoa. Sim, não sei o que é isso, mas é tipo uma apresentação. Não é baixo, é um alto de Páscoa. Então, não sei o que é, mas é tipo um teatro, algo assim, referente à Páscoa. Domingo que vem comemora-se a Páscoa, então o Grupo Mira estará fazendo essa apresentação, esse grande espetáculo. Tá bom assim, Alice? Não está muito alta a expectativa, né? Oxe, fechou. Então, irmãos, compareçam, convide alguém, né? Teremos então uma programação diferente no culto que vem, tá? Mas o horário é a mesma coisa, 7h30 todo mundo aqui, tudo normal, tá bom? E aí no outro domingo, mas eu não quero que vocês confundam, tá? No outro domingo é a festa do Êxodo. O que é a festa do Êxodo? É a festa de aniversário da comunidade Amar, no geral, né? Estamos fazendo 30 anos esse ano, dos quais 23 eu faço parte. Sou bem feliz com isso, sim. 23 eu faço parte. Então, em 30 anos, está fazendo esse ano, 15 de abril, é o aniversário em si, mas nós comemoraremos de 11 a 15 de abril. É tipo festa judaica, assim, sabe? Bastante dia até acabar a bebida, a comida, né? Então, é de sábado a quarta, tá? Então, domingo que vem, não estaremos... Não, que vem não. Domingo dia 11, 12... Não, o rapaz é bom para dar recado, né? Domingo dia 12 não estaremos aqui, estaremos no culto do São Vicente. Todos nós, amém? Não, quero ver, eu vou bater uma foto depois para ver quem estava aqui e falou amém. Lá é mais cedo o negócio, às 18 horas, tá? Então, domingo dia 12 às 18, lá no São Vicente, comunidade Amar do São Vicente. Esse dia é a comunidade do Portal e o Colégio Cristão Amar que estarão assim realizando o culto, vamos dizer assim, né? Então é bem importante a nossa presença nesse domingo. Então, dia 12 de abril não é aqui, é no São Vicente. Mas domingo que vem, dia 3, então não é dia 3, né? Dia 4, 5, é aqui, tá? Domingo que vem aqui e no outro no São Vicente, tá? A única vez no ano que não tem culto aqui é no dia da festa do Êxodo do São Vicente, tá? Que é a nossa festa também, né? Por conta daquela comunidade Amar, existe essa comunidade Amar. Amém? Quero ver.
Glória a Deus, queridos. Vamos abrir a Bíblia na carta de Tiago e ver um texto que já vimos com certeza algumas vezes. Você que nunca viu, então hoje vai ser a primeira vez. É muito boa a carta de Tiago. Então quem puder abrir, abra em Tiago. Para quem está na live aí, minha versão Almeida, revista e atualizada. Tiago capítulo 1. Tiago, irmãos, é uma carta muito maravilhosa, assim. Ela tem ensinamentos muito práticos. Você que não tem muito contato com a Bíblia, por exemplo, que você não tem o costume de ler a Bíblia, né? Está conhecendo agora, por exemplo. É uma carta muito boa para se começar, porque ela tem orientações muito práticas. Há quem diga que Tiago são os provérbios do Novo Testamento, e realmente é muito parecido com provérbios, porque são orientações práticas, coisas para o dia a dia. Vou aguardar o silêncio. Coisas para o dia a dia. Então é muito tremendo, muito fácil de entender. Tiago tem essa literatura relativamente fácil, sim. É uma carta bem joia para a gente começar. E ela tem muita coisa boa para a vida cristã no geral, assim, né? Então é bem benção. Nós vamos ler agora Tiago capítulo 1, dos versículos 2 até o 8, tá? Deixa eu ver se eu enxergo sem óculos. Vamos ver se eu consigo. Tiago 1:2 fala assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, vamos orar para o Senhor nos ajudar a entender o que Ele tem para nós essa noite, que nós possamos abrir nosso coração e nossa mente, né, para receber a instrução de Deus, amém? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por estarmos aqui novamente, Senhor, ouvindo, lendo, recebendo, podendo absorver, Senhor, a Tua palavra para nossas vidas e assim passar a ter novas atitudes também. Que o Senhor venha nos ajudar, nos instruir, colocar, Senhor, a Tua instrução dentro de nós e que possamos daqui para frente aplicar também tudo isso que vamos aprender, em nome de Jesus, Pai. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o Senhor venha estar guardando, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, nossos parentes, nossos familiares, as coisas que temos para resolver amanhã, as preocupações, que esteja tudo no altar do Senhor, aos Teus pés, porque Tu és a melhor pessoa para cuidar, Senhor, dessas preocupações, Senhor. Por isso nós Te entregamos esse momento a Ti, para que possamos estar dedicados ao Teu ensino, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse trecho, ele é muito tremendo e essa ministração chama-se assim, provações, a fonte da perseverança. Então nós vamos falar até uma metade aqui sobre provações, depois vamos falar de outra coisa, mas tudo meio que junto. Ele está trazendo para a gente uma informação meio difícil, posso dizer assim no começo. Vamos ler, ó. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu já acho isso difícil, né? Ele está falando para a gente ter alegria por passar pela provação. Normalmente não é isso que sentimos, né? Quando a gente passa por uma provação, a gente fica triste, indignado às vezes, desanimado, vontade de largar tudo, essas coisas assim, achando que aquilo só acontece com a gente, ou como eu estou buscando a Deus, não deveria estar passando por isso, né? A gente não fala isso, mas pensa muitas vezes, né, desse jeito: poxa, faço tudo certinho, por que isso está vindo na minha vida, né? O que eu plantei para estar colhendo isso? Então ele não está trabalhando essas razões, ele está falando assim, ó: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Daí ele vai dar um porquê que é para ter alegria.
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez então eu já tenho um ingrediente que a aprovação produz, né? Então, por causa da aprovação, eu tenho como passar ou não na prova, né? Vamos dizer assim, tirar uma nota boa ou ruim. Então ele está me estimulando a tirar uma nota boa, né? Então, com isso, passando pela prova, vai ser produzido em mim a tal da perseverança. E agora o versículo 4 fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, está falando que a perseverança, ela é produto de um período, ela é fruto de um período. Não é que tu vai lá e simplesmente adquire perseverança num dia, né? De tanto tu passar por uma coisa ou outra e se manter firme e não desistir, isso vai se transformando em perseverança, que é uma coisa assim essencial para a nossa fé, né? Porque a gente foi alcançado pelo Senhor, se você não foi ainda, mas em breve será, alcançado pelo Senhor, não é só isso, tem uma trajetória dali para frente, até que você parta dessa terra, ou até que o Senhor Jesus venha nos buscar, nós vamos precisar muito disso aqui, né? Perseverança, e senão a gente vai abandonar a fé pelo caminho, e isso acontece muito, irmãos. Quando na igreja primitiva, que os irmãos tinham assim um vigor diferente, né? E enfim, era uma igreja muito forte, posso dizer. Tem vários casos que Paulo fala: fulano abandonou a fé, fulano amou esse mundo, fulano amou esse século, fulano já não está mais comigo. Pessoas que foram desanimando. Então, se nós que, né, somos meio Nutella assim, né? Então temos risco também de eles que eram raiz, vamos dizer, passavam por aquela coisa, viam aquelas coisas todas assim. A gente que às vezes está bem em cima do muro, é muito fácil, irmãos, de a gente largar, né? Perder a perseverança e, consequentemente, perder a fé. Então, com a perseverança, vai vir isso aqui que está no 4. Para que serve, né? A perseverança tendo ação completa? Para que sejais perfeitos, e esse perfeito, irmãos, se traduz por desenvolvido, por maduro, né? A gente, quando lê perfeito na Bíblia, referindo-se a nós, ela não está falando de alguém sem erros ou sem pecado. Essa perfeição fala de amadurecimento, desenvolvimento. Então a gente tem que buscar isso, o caminho da perfeição. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Então aqui ele está falando para que sejais perfeitos. Aí você lê isso aqui meio assim e pensa: poxa, então não é para mim, porque eu nunca vou ser perfeito. E não vai mesmo, né? Mas fala sobre maturidade, você não se abalar por qualquer coisa. Na verdade, não se abalar por nada, né? Você ter permanência na fé, chova, faça sol ou faça vento, tudo, aliás, nada é motivo para que você se abale. Então, ele está falando isso. Se eu tenho perseverança por causa, né, do que eu construí através das provações, eu vou ser amadurecido, vírgula, íntegro e em nada deficiente, né? Apto para toda boa obra. Amém, queridos? Aí ele parecia para mim, na minha cabeça, que ele mudava um pouquinho de assunto, mas aí eu comecei a pensar o que eu sempre penso quando eu leio uma carta. Isso aqui é uma carta, né? Então ela foi redigida ou numa pegada só, ou dentro quase que de um raciocínio. Então esses subtítulos que nos vêm, né, na palavra, não existia originalmente. Na de vocês deve ter, na minha está assim, negrito: como obter a sabedoria, né? Não sei como é que está na de vocês, mas enfim. Mas assim, ó, é bom às vezes esquecer um pouco desse título, porque ele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele fala assim, ó: se porém, esse porém muda tudo, na NVI tá mas, né? Isso aí é uma coisa que junta com a informação anterior. Fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então parece que ele estava falando de provação, daqui a pouco ele está falando de sabedoria, né? A sabedoria no geral, provavelmente, para entender a palavra e tal. Mas pode ser que seja isso, e isso não é ruim a gente ter, aliás, é muito bom a gente ter sabedoria na palavra, enfim. Mas provavelmente ele refere-se ao que ele estava falando. Então, você está passando por provação e não tem sabedoria para lidar, para discernir com isso que está passando, então peça a Deus que ele vai dar de bom grado. É isso.
Então, provavelmente, essa sabedoria é uma sabedoria para discernir a aprovação. Isso ajuda muito na nossa caminhada, porque às vezes a gente pensa que a gente está com a nuvenzinha escura em cima da gente, né? Parece assim que eu estou, meu Deus, tudo que eu faço não dá certo, parece, né? Então a gente vai clamando a Deus sabedoria para discernir o que está acontecendo comigo, até para que eu possa lidar com aquela aprovação de forma mais inteligente. Muitas vezes a gente está passando a aprovação por coisas que a gente semeou, às vezes não lembra, às vezes pensa que não fez nada, fiz tudo certo e agora estou passando por isso. Mas às vezes não é bem assim não, né? Teve coisa lá atrás que não ficou resolvida, que não foi pedido perdão, conta que não foi paga, honra que não foi dada, várias coisas. E aí a gente passa pela prova revoltadinho, acha que somos querubim e não devia estar passando por aquilo, né? Irmãos, a gente tem muita justiça própria e a gente acha que Deus age conforme a gente pensa. E vamos ver isso daqui a pouco também. Mas não é assim. Se o Senhor está te espremendo, algum suco tem para sair. Então pense que essa é uma palavra de consolo / exortação, né? E isso é tremendo, porque a Bíblia fala isso no Salmo 23, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? É bem curioso isso, porque um bordão e um cajado, sei lá o que for, não é para consolar ninguém, é para dar umas pauladas, né? E isso traz consolo, porque traz para o caminho de volta. Então pode ser que essa palavra para você esteja te confortando ou esteja te exortando, chamando a tua atenção. E talvez seja isso. E amém por isso. Se o Senhor está repreendendo, é porque Ele ama. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler esse 5 de novo. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, provavelmente para discernir a aprovação, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, ele não tem atitudes imaturas ou infantis jogando na cara. Ele não é, impropera é isso, né? Não sei como é que está na tua Bíblia. E ser-lhe-á concedida e será dada. Aí ele, daqui para frente, ele fala sobre você ser firme no seu pedido. Você tem que pedir crendo, principalmente quando você já tem certeza que aquilo que você está pedindo é algo que Deus faz. Que às vezes a gente está pedindo uma coisa do nosso próprio capricho. Porque eu quero, porque eu quero, que meus amigos têm, e todo mundo tem, minha família tem, eu também quero, né? Mas às vezes Deus não quer te dar aquilo. Então é outro papo. Mas se é uma coisa que está aqui, e para isso é bom conhecer, né? Pede, irmão. Pede porque o Senhor vai dar, né? Pede, porque é a vontade dele para a tua vida. E a Bíblia manda nós pedir em vários lugares. E aqui está falando, pede que ele vai fazer. Mas não duvida. Não seja como a onda do mar. Pense, irmãos, que todas as ondas do mar que surgiram já sumiram. Nenhuma delas ficou, né? As ondas famosas, as maiores que os surfistas surfaram, hoje não são nada, né? Então ele está comparando a gente assim, quando a gente é inconstante, a uma onda, que na hora é aquela força da natureza, daqui a pouco nem existe mais. E muitas vezes a gente se vê assim, é muita empolgação e pouca perseverança. Isso é ruim. Então ele continua no 6 assim, ó. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E o 8 é o que pega. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está falando daquela pessoa que é de lua, né? Um dia outro dia não tem certeza, certo? Um dia vai, um dia de Deus, outro dia já é mais do mundo. Então, ele está falando sobre essa inconstância. Eu tenho uma nota de rodapé aqui na minha Bíblia, que eu queria ler, que eu achei ela bem tremenda, assim. Então, não está na de vocês, está só na minha, tá? O homem de ânimo dobre é uma pessoa atraída em direções opostas. Sua fidelidade é dividida e, devido à sua falta de sinceridade, ele vacila entre a crença e a descrença, algumas vezes achando que Deus o ajudará, em outros momentos desistindo de toda a esperança nele. Uma pessoa assim é inconstante em todos os seus caminhos, não somente na vida de oração. A falta de consistência em seu exercício de fé revela o seu caráter geral. E eu queria ler, irmãos, também em Tiago 4, versículo 8, fala também sobre quando somos de ânimo dobre.
Tiago 4:8, quem quiser abrir, está só um pouquinho para frente. Tiago 4:8 fala assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então ele está falando que quando a gente é assim, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, a gente tem sujeira no coração. A gente precisa limpar, fazer uma varredura daquilo que não presta e deixar só o Senhor sentado no trono, regendo a nossa vida, cuidando. Né? Isso é fácil, irmãos? Claro que não. Você vai tropeçar provavelmente na caminhada, vai. Mas o que acontece, irmão, quando isso acontece? O que deveria acontecer quando isso acontece? Volta atrás, te ajoelha, faz o que quiser fazer, te arrepende, pede perdão e retoma. Não dá para deixar tudo que você conquistou a duras penas para trás por causa de uma escorregada, de um, sei lá, né? Pede perdão, volta, tem que pedir perdão para alguém, vai na pessoa, te humilha e retoma. Essa é a vida. A perseverança também é isso, é não desistir. Se fôssemos falar que a perseverança é um caminho totalmente pleno, a palavra perseverança nem faria muito sentido, porque é uma coisa que não oscila, está sempre lá no topo. Não é assim. A perseverança é fruto da resistência frente às provações, de a gente não tropeçar, de a gente não ficar lá quando tropeça. Né? Então, irmãos, não desanime se você vacilou. Corre atrás do prejuízo ali e segue em frente. É a vida. Continuando. Versículo 9. Diz assim, daí já vamos entrar num trecho que a gente não leu, né? Do 9 ao 11 agora, tá? Tiago 1, volta para o 1. Do 9 ao 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta e com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então aqui realmente parece que ele está trazendo uma informação nova ou deslocada do resto. Não sei, mas se a gente quiser ligar também dá. Alguém pode achar que por estar passando por uma dificuldade financeira, isso seja uma aprovação. Então ele está animando os irmãos. O pobre glorie-se na sua dignidade. É importante ser digno. Ele está reduzindo a importância do dinheiro, né, da riqueza terrena. E o rico glorie-se na sua insignificância, porque também ele não é nada. Né? Ele tem dinheiro aqui, mas depois que morreu, acabou-se. Né? Por exemplo. Então, as duas coisas precisam de ponderação. Talvez isso esteja ligado à aprovação, referente ali, né, essa falta de recurso, tal, né? Então ele está falando, quem está mal das pernas financeiramente, glorie-se na sua dignidade, né? Eu não estou bem, não está fácil, mas eu estou aqui, estou de pé, né? E enfim, vou seguir, vou correr atrás, vou pagar o que eu devo e por aí vai. E o rico pense que de uma hora para outra tudo isso vai sumir também. Né? É como a flor do campo, bate lá o sol, tal, seca e acabou-se. Daqui a pouco não existe mais. Ele faz uma comparação bem simples até para o público dele. Né? É como uma flor, nenhuma flor dura para sempre. Né? É só ali aquele momento, tem aquela beleza, daqui a pouco some. Continuando, nós vamos seguir, tá? Me entregaram bem cedo também, então tem bastante tempo. Versículo 12 até o 15, tá? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, se é agora que eu quero ler isso. O mal que não procede de Deus, aqui está se referindo a isso, né? Quando a gente for tentado pelo mal, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então ele está falando sobre o pecado. Muitas vezes a gente acha,
quando está no comecinho, assim, não tem muito entendimento, que eu pequei porque fui tentado, não sei, né? Deus me colocou uma prova só para ver, né? E na verdade, irmãos, Deus não induz ninguém a pecar, né? A gente é tentado pela nossa própria cobiça, quando a cobiça, me atrai e me seduz, né? Então eu botei aqui, ó, que o pecado, irmãos, ele precisa de duas partes. Uma parte interna e uma parte externa. Uma coisa que está dentro de nós e provavelmente uma coisa que está fora de nós. Tá? Então eu botei assim, o pecado é produzido por fatores internos e externos. A cobiça é uma coisa interna e a sedução é uma coisa externa. Então, irmãos, o que a gente mais precisa resolver é o que está dentro de nós, porque é disso que a gente precisa tratar, né? A nossa cobiça, o nosso desejo ruim pelas coisas. Por quê? A sedução externa, eu não tenho sempre como controlar isso. Às vezes tenho. Se eu não ir atrás, se eu não ficar dando mole, beleza, eu já me afasto bastante do pecado. Mas às vezes o pecado bate a porta, como bateu para José, lá o José do Egito, não o José pai de Jesus, nem o de Arimateia, o José do Egito, né? Ele não estava buscando nada, ele estava trabalhando, fazendo o serviço dele, a mulher do patrão veio toda fresca para cima dele, né? E ele teve que analisar o interior dele, ó, né? E analisou bem rápido até. Então, se dentro dele as coisas não estão resolvidas, ele tropeça, né? Então, irmãos, eu tenho que ter dentro de mim a convicção de que eu não posso dar mole para minha cobiça. Porque se essas duas coisas se encontram, aí, irmãos, aí o pecado é concebido e aí a morte é gerada. O pecado produz a morte, né? Então, como eu não consigo controlar tudo que acontece fora de mim, eu vou buscar em Deus um controle interno, que é o tal domínio próprio, né? A gente tem um autocontrole, um autodomínio sobre as coisas da vida. Amém, queridos? Então, assim, aqui eu falei, é o mal que não procede de Deus. Aí tu vai falar, claro, porque o mal não procede de Deus. Às vezes procede, tá? Eu vou explicar. Quando a mulher de Jó falou, não gosto de Jó, da história de Jó, tá? Vou falar para vocês. Quando a mulher de Jó falou assim para ele, cara, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tipo assim, tu tá morto já, só que tu não sabe, alguém tem que te avisar, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou, tá louca? Tu fala como uma insensata. A gente vai receber o bem dado por Deus e não o mal, né? Então, o que é isso? Existe um mal dado por Deus. Para que os irmãos entendam, é quando Deus envia algo que para nós aparentemente é ruim, mas vai lá na frente me produzir uma perseverança, bons frutos, né? Mas isso não é o pecado, tá? Então esse mal que Jó estava falando não é o pecado. Eram as coisas ruins que sobrevieram sobre a vida dele. Eu falo que eu não gosto de Jó porque eu não gosto do que aconteceu com ele. Vocês também não devem gostar, claro, né? Mas eu penso, mas daí ele perdeu os filhos, perdeu as ovelhas, perdeu os bois, tá? A mulher ficou ali, né? E aí depois, pronto, o Senhor restituiu, e aí, né? Fique subentendido, é autoexplicativo. Aí depois, aí o Senhor restituiu e deu outros filhos, mas eu penso, eu não quero outros filhos, eu queria os meus filhos, né? Mas tá, é a minha encrenca aqui com Jó e com Deus, e eu vou resolver um dia. Mas assim, voltando, existe um mal dado por Deus. Então, às vezes, irmãos, é bem estranho que eu vou falar, uma enfermidade foi enviada por Deus. Para quê? Para nos trazer de volta. E tem gente, irmãos, que é só com tratamento de choque. É só quando a água bate para ele acordar e pensar, opa, peraí, tem que buscar o Senhor. Porque quando está tudo bem, ele acha que é só ir tocando. Mas quando a coisa aperta, é triste, mas a gente é assim. Aí a gente pensa, poxa, eu tenho que buscar o Senhor. Então, às vezes, tem uns males que provêm de Deus a fim do nosso bem, no fim das contas, tá? Mas esse aqui é o mal do pecado. Então, Deus não promove o pecado na vida de ninguém, nunca, tá? Aí agora vem o bem que procede de Deus. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, ele está falando aqui sobre
as bênçãos de Deus e a bondade de Deus sobre a nossa vida e como nós somos queridos por Deus. Nós somos as primícias das suas criaturas, ou seja, aquela primeira colheita, aquela coisa melhor que é retirada. Então nós somos o que há de mais valioso, mais valoroso para Deus. Então quando você se sentir assim, poxa, né, ninguém me ama, o Senhor te ama. E Ele tem sonhos e tem planos e tu és a primeira colheita da lavoura dele. Tá? Então nós somos especiais, por mais que às vezes a nossa cabeça esteja falando outra coisa. Vamos lá, então vamos no versículo 19 e nós vamos ler até o finalzinho aqui, o 27, tá? Espera aí. Fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tá, vou pular o... Não, vou ler. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então aqui realmente parece que ele muda um pouco de assunto e vai tratar de um outro tema, é uma outra estruturazinha, né? Ele falou de provação até agora e agora vai falar de a gente colocar os nossos discursos em prática, né? Não adianta só falar ou só ouvir, a gente precisa colocar em prática. E isso é muito... ouvir e não colocar em prática é muito fácil de acontecer, né? É muito fácil a gente ouvir e não escutar, ou escutar e não ouvir, não sei. Por isso que às vezes a gente tem que falar assim, agora presta atenção nisso, né? Escuta bem o que eu vou falar agora. Ou o professor, quando chama a atenção dos alunos, né? Gente, escuta agora o que eu vou falar. Por quê? Porque percebe que às vezes a galera não está muito ligada na parada, né? Então tenta dar ênfase para que, ao invés de só ouvir, eles escutem, né? Ou o contrário, não sei o que é mais importante. Mas ele está falando assim, então, irmãos, eu preciso ouvir, né, escutar, dar ouvido para aquilo e colocar em prática. O versículo 21, 21 fala assim, ó: portanto, despojando-vos... Não é. 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele já está dando para a gente uma receitinha pronta de como errar menos, né? Aquele que fala menos, erra menos, irmãos, tá? Isso eu estou falando para os mais tagareludos, assim, os mais linguarudos. Você que não fala, comece a falar. Então é meio que, né? Mas normalmente a gente tem um problema e fala demais e fala o que não precisa. Então ele está dizendo, seja tardio para falar e, consequentemente, tardio para se irar. Então seja primeiro para ouvir. Então, está numa conversa, escuta primeiro. De repente a pessoa te explique, e não era aquilo que tu estavas pensando, não era aquela sentença que tu já ia dar sem nem ter entendido a situação, né? Então, ouvir é sábio. Se tu for ler provérbios, tem um monte de provérbios dizendo que é mais sábio escutar, né? Então, aqui ele está falando isso. E aí ele vai complementar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, ele está falando tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é porque eu fiquei nervosinho que o Senhor vai juntar as coisas tudo lá no céu e vai agir porque eu estou nervoso, porque eu estou bravo, porque eu quero que tal pessoa se lasque. Não funciona assim, graças a Deus, né? Porque senão a gente já tinha matado uns 30
mais até, né? Então, graças a Deus, a nossa ira não é combustível para que Deus trabalhe. Ainda bem que é Ele, a ira é dele. Deixa Ele se irar e fazer do jeito dele, porque também do jeito que Ele se ira, Ele já vai lá e já abraça, né? Que o Senhor é bom. Então, irmãos, a gente precisa cuidar. E aí Ele está falando sobre esse tempo, né? Esse tempinho. E muitas vezes, irmãos, praticar a palavra, que é o que a gente vai falar daqui para frente, vem como um estalo, assim, não sei se eu vou conseguir explicar isso que eu pensei, mas comigo acontece assim. Tu está numa situação ali, uma coisa meio encrespada, e aí, num momento, assim, um reflexo, o Espírito Santo te mostra que não é fazer aquilo, né? Ou não é assim que tu vai responder, ou que não é desse jeito para reagir. Por quê? Porque alguma coisinha tá te incomodando. Depois, aí tu não faz, tu obedece. Aí depois tu vai ver, poxa, ainda bem que eu não falei, ainda bem que eu não fiz, porque a palavra diz isso, 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 aquilo. Então, isso também é o serviço do Espírito Santo, é o trabalho dele, de nos cuidar, de nos guardar, de nos dar dicas. Sabe, irmãos? Então, esse tempinho, esse delay que ele está falando para a gente ter, né? Essa espera, peraí, não fala já, escuta primeiro. É o tempinho, muitas vezes, que a gente tem para ser cutucado pelo Espírito Santo e não fazer uma coisa que pode ter, assim, um efeito terrível lá na frente. A gente sempre fala isso no curso de casais, né? Que existe o perdão, existe. Mas o melhor, irmãos, é não ofender, né? Existe o perdão, tudo bem. Mas é o que eu falo, saiu da boca, não dá para desescutar, né? Claro, existe o perdão, existe a cura, mas aquilo aconteceu, né? Depois foi removido com o perdão de Jesus, com o sangue de Jesus, tudo bem. Mas, irmãos, nós somos humanos. Do que é para não lembrar, a gente lembra, né? Agora, se for para tomar um remédio, lembrar de alguma coisa, a gente esquece, né? Mas do que não presta, a gente lembra. Então, irmãos, o melhor do que o perdão é uma maravilha, é a não ofensa, né? Para que não precise chegar naquilo. Então, esse trecho fala muito disso, né? Da ira. Aí o 21 fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele está nos instruindo a não ter a atitude que eu tenho com o Jó, por exemplo, né? Ele está dizendo, é a palavra, então acolhe com mansidão, fica na tua, tu não sabe de nada, tu nascesse bem depois, tu não sabe o que eu estou querendo fazer, né? E às vezes a gente fica revoltado por causa do outro, por causa de uma coisa que está na Bíblia, como se nós fôssemos meio soberanos, assim, né? A gente pensa que a gente é assim. Irmãos, o Senhor não é burro, não é mau, não é nada. O Senhor é maravilhoso, é justo, inclusive. Então, se Ele procedeu de tal forma em alguma situação, Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Ele sabe, tá? Isso às vezes é com o irmão do lado. Tu pensa, mas só se lasca esse irmão, né? Aí um ajuda, outro ajuda, mas assim, parece que aquele irmão atrai. E às vezes, irmãos, ele está buscando mesmo, com a própria mão, né? Tem isso também. A pessoa está sempre ligada com um pezinho aqui, um pezinho lá. Então, às vezes, o que precisa ali é a pedagogia de Jesus Cristo. É o Senhor tratando. Continuando. O 22 fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ele está dizendo que quando eu só escuto e eu não pratico, eu estou me enganando. Eu estou fazendo comigo meio que uma espiritualidade parcial, assim. Eu venho meio que na igreja para cumprir uma tabela, para fazer o meu compromisso semanal, né? Ou eu vejo tal coisa, eu escuto tal coisa, eu leio tal coisa, mas na verdade eu não absorvo nada, não pratico nada. Na hora que estoura uma bomba, eu já volto àquela velha criatura, que nem é velha, é a mesma criatura ainda, né? Irmãos, ele está dizendo que a gente está enganando a nós mesmos, então quase que nem compensa. Eu botei um quase porque compensa, porque ao invés de tanto escutar, uma hora entra, né? Então, se você está vindo e não sabe por que propósito, continua vindo. Uma hora entra, mas tem que entrar. Não pode ficar 10 anos aqui só escutando e sendo aquele bicho lá fora. Amém? Tá. 23 fala assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Vou ler o 24. Pois a si mesmo se contempla e pouco se retira. Não. Se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência.
Eu queria pedir para o pessoal da live colocar aquela imagem que eu pedi para colocar ali no... Não sei se o Cauã está ligado aí. Eu passei uma imagenzinha de um espelho. Está aparecendo um espelho? Hã? Tá, isso ali é um espelho, tá? Assim, irmãos, eu vou descer um pouquinho sem sair da coisa aqui, só para ver se é a imagem certa. Aquele que confia nos irmãos, né? Desculpa, gente, eu vou melhorar, tá? Assim, ó. Esse foi o espelho mais espelhado que eu achei dos tempos de Jesus Cristo, tá? Isso aí, irmãos, é um espelho bom. Então, ele está dizendo para nós que quando a gente... Vou ler o 22 de novo. Não, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, né? Já é esse ser que escuta e não pratica. Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Tá? Então, está falando que quando a pessoa é assim, né? Ela escuta e não pratica, ela é semelhante a um homem que vê o seu reflexo nesse espelho bonito, assim, maravilhoso, né? E depois se retira não lembrando mais como era o seu rosto. Irmãos, isso aí era um artigo caríssimo. Somente rico tinha um espelho, né? E esse é o melhorzinho que achei. Provavelmente, as peças que tinha foto na internet são artigos que não pode ser muito mexido, né? Eu acredito que na época que eles eram usados, eles eram mais polidos, né? Mas ainda assim, bem menos do que uma bachela de inox. Pensa numa daquelas que a gente serve salada. É bem menos do que aquilo. Então ele está falando, quando tu só escuta e não põe em prática, é como se tu visse o teu rosto naquilo, entende? É muito pouco definido, é de muito pouca comunhão, porque além de ver muito mal, tu se retira e esquece de como era o rosto. Imagina vocês pensarem que as pessoas não sabiam como é que era o rosto delas, né? Um pobre que nunca teve contato com o negócio, ele não sabia como é que era o rosto dele, né? Isso é uma coisa curiosa até. Então alguém perguntava para os outros, estou feio, estou bonito? Aí tinha que acreditar no julgamento alheio. Não, está lindo. Aí o marido acredita, né? O marido, que bom. E a mulher, para falar 10 vezes está linda. Não, sabia que eu estou feia, sabia? Então aí, irmãos, é resultado do pouco contato com a palavra. Eu tenho pouco contato, eu já não me lembro mais como é que era o meu rosto. Eu já não me lembro mais como é que era o ensinamento do Senhor. Porque eu vi rapidinho e saí. Então, eu estou lendo, eu estou escutando, mas eu não estou mastigando, muito menos colocando em prática. Tá. O 24 de novo. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu vou pular o 25, tá? 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, eu acho bem curioso esses 2 versículos, que ele fala de religião e fala de religião pura. E a gente caiu num momento da teologia onde fala que a gente não deve ser religioso, né? E se fala contra a religião como se ela fosse uma coisa negativa e, na maioria das vezes, traduz-se por algo engessado, metódico, sem vida, religioso, assim, demais, né? O cara religiosamente chega no trabalho às 8 da manhã, fala de método, de liturgia, de coisa repetida, né? Então, não é isso, ele está falando da nossa crença, da nossa fé aqui. Então, se alguém supõe ser muito crente, mas não refreia a língua, enganando-se a si mesmo, porque quem muito fala está se condenando, se enganando, né? Aí ele continua, 26, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí ele fala de uma religião pura, existe, irmãos? Essa daqui, ó, a religião pura, então você pode ser religioso, tá? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Então, ele resumiu bem, né? Bem o que seria a religião pura, mas é basicamente isso. Eu buscar a minha vida de santidade, esse final aqui, e estender a mão para o próximo. Aí ele traz a figura do órfão, da viúva, né? Que eram as pessoas necessitadas do período apostólico aqui. Então,
Não, ou seja, não adianta eu tentar ser o santarrão e não olhar para quem está do lado, e não adianta eu viver na boa obra e eu estou lascado, né, na minha vida de pecado. Então ele tá juntando isso. Irmãos, eu acho muito pedagógico esse capítulo. Se vocês quiserem continuar lendo depois, ele vai falar bastante sobre a língua, sobre falar, não falar, enfim, e sobre outras coisas também. É muito fácil, eu posso dizer assim, principalmente se você pegar uma linguagem mais atual, assim, né? Fica mais fácil até de ler. E eu queria finalizar, irmãos, com o versículo 25, fala assim, ó, que eu acho uma palavra esperançosa para nós, tá? Porque eu trouxe um monte de coisa aqui, parece assim que, né? Que é difícil demais, mas olha o que fala no 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, eu acho isso maravilhoso, porque ele não está colocando isso somente no campo ministerial, somente no campo da igreja, né? Ele fala no que você realizar. Então, se você abrir uma empresa, você será bem-aventurado naquilo que você fizer. Se você empreitar outra coisa, um outro projeto, você será bem-aventurado. Se você atentar para a lei da liberdade, né? Guardar, ser operoso praticante, não aquela pessoa que escuta e sai dessa porta aqui, nem sabe mais o que foi pregado. Irmãos, uma outra pregação bem para trás, eu falei um pouquinho do que eu falei aqui hoje, que é sobre a gente tentar tornar as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, né? Eu acho isso tão importante. E para isso, irmãos, a gente precisa revisitar aquele conteúdo. Então, se eu quero lembrar, eu preciso ver várias vezes aquela mesma coisa. Por isso que o pastor Roberto manda a gente ler a Bíblia todo ano, né? Por quê? Porque de tanto ler, aquilo vai tornando familiar e a possibilidade de eu esquecer é menor, né? Então, se eu quero lembrar de uma coisa, irmãos, eu tenho que ver de novo. Hoje nós temos esse recurso maravilhoso da live, né? Peguei ali aquela palavra, mas precisei sair, fiquei meio desatento, não sei o quê. Dá para ver de novo. Um estudo que eu vi, ou daqui, ou de qualquer estudo que você vê, enfim, né, cristão, veja de novo. Quanto mais a gente vai vendo, a gente vai inculcando aquilo. Por quê? Porque do normal, irmãos, é a gente reter por um momentinho e daqui a pouco esquecer, né? Que a nossa memória, e junto com a nossa vida, assim, né, inclinada para o pecado, muitas vezes, costuma esquecer das coisas espirituais, daquilo que Deus quer de mim. Amém, queridos? Vamos levantar então para a gente orar. Glória a Deus. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo em nós. Nós pedimos que o Senhor venha estar nos instruindo mais e mais, ajudando-nos a compreender isso e também colocarmos em prática, principalmente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no momento da raiva, da dificuldade, da provação, daquilo que estamos passando, que é difícil muitas vezes, que a tua palavra possa ser o ingrediente certo, Senhor, na hora certa, Pai, aquilo que realmente vai transformar a situação, aquilo que vai me fazer não mentir, que vai me fazer a não errar, não falar o que não devo, não me associar com aquilo que eu não devo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a amolecermos o nosso coração, a abrirmos a nossa mente, para que a nossa vida seja realmente transformada, Senhor, por esse livro, Senhor, por essa palavra tua, Senhor. Nós te agradecemos por esses recursos, meu Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tanta insistência na nossa vida, como o Senhor nos ama, como o Senhor insiste conosco, como o Senhor quer o nosso bem. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, vem sobre cada irmão aqui e também sobre cada casa, Senhor, aqueles que não estão aqui, os familiares, sejam alcançados também pela tua misericórdia, pela tua graça, meu Deus. E nós clamamos, Senhor, um tempo maravilhoso, Senhor, um tempo de comunhão contigo, um tempo de comunhão com a tua palavra, um tempo que a gente possa ser bem-aventurado naquilo que realizar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Domingo que vem aqui, tá? Aqui.
Dia, vocês sabem, tá? 7h30. Glória a Deus. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Eu não sei onde estaria se estivesse longe de você. Se possível, eu gostaria de passar todos meus dias aqui perto dele.